Então, para que a gente siga também as boas práticas digitais, né, vamos às nossas apresentações formais aqui, né? Geralmente eu acabo tendo aula com as turmas do primeiro, e aí quando chega no segundo, as turmas já me conhecem. Porém, com vocês é diferente, nós não tivemos nenhum tipo de interação no primeiro módulo. Então, aqui vai a apresentação. Professor Wagner, estarei com vocês aqui todas as segundas-feiras com as aulas de projeto de aplicação para a web, né? Falar um pouquinho aqui da nossa trajetória aqui na escola, né? Já estou aqui na ETEC de Praia Grande há um bom tempo, né? Digamos que desde a sua instalação aqui na cidade, né? Então, estamos aqui já há um tempinho, né? Com passagens pela FATEC, também leciono na ETEC de Mongaguá desde, vamos lá, né? Eu não gosto nem de falar em tempo, né? Porque aí a cronologia entrega a minha idade, né? Eu sou de um outro tempo, mas estou na ETEC de Mongaguá, na Adolfo Brezin, desde 1996, né? E na ETEC de Praia Grande, desde que ela foi fundada aqui também. Tive um tempo fora, né? Que eu estive mais em Mongaguá do que aqui, com passagem pela FATEC, como disse a vocês, mas digamos assim que nesses 26 anos de Centro Paula Souza, tem horas que a gente é confundido com fóssil, né? De tanto tempo que já estamos por aqui. Mas, enfim, né? Cronologia à parte, tempo à parte, vamos aqui ao nosso trabalho, ao nosso componente curricular de projeto de aplicação web, né? Que esse é o assunto que nos traz aqui. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui o plano de curso, tudo bem? Para que eu possa apresentar para vocês aqui a proposta do componente, né? Ou seja, o que nós vamos trabalhar em projeto de aplicação web, né? E, primeiramente, qual a relação desse conteúdo com a área de formação de vocês, né? O que é um projeto de aplicação para a web dentro desse segmento que vocês escolheram fazer, né? Que é informática para a internet. Então, eu vou compartilhar aqui o plano de curso e vou usar o plano de curso como referência, como norte, né? Para que a gente possa explanar melhor aqui, definir, como eu sempre gosto de dizer, né, nesse primeiro contato aqui, o primeiro momento, a gente define a rota do nosso GPS, né, aonde estamos e aonde a gente pretende chegar com cada uma das nossas aulas, independente do modus operandi. Não importa se vai ser remoto, se vai ser híbrido, se vai ser presencial. Tem que ser. Fechou? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Boa noite, Tainá, tudo bem? Deixa eu compartilhar a tela. No momento que eu compartilho a tela, eu não tenho mais acesso, não visualizo mais o chat, mas qualquer coisa vocês quiserem perguntar, não hesitem, tá? Abram o áudio aí e perguntem. Vou aqui buscar o plano de curso para que eu possa falar sobre os nossos objetivos nesse primeiro momento e, antes dos objetivos, o que é a disciplina de projeto de aplicação para a web. Vamos lá. A pergunta mais repetida de todo esse processo de ensino remoto. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém me dá um feedback aí, por gentileza, que eu não estou vendo o chat aí. Vocês podem ver minha tela? Sim, professor. Estamos sim. Valeu, obrigado. Bom, aqui eu estou com o plano de curso, né, de projeto de aplicação Web 2. Isso aqui no próximo semestre. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para projeto de aplicação Web 1. Pronto, localizei. Aqui está. Bom, antes de falarmos aqui das competências, que é aquilo que nós precisamos saber, antes de falarmos das habilidades, que são aquilo que nós precisamos saber fazer, e das bases tecnológicas, que na verdade são os conteúdos que nós precisamos abordar, vamos falar sobre projeto de aplicação web dentro deste contexto aqui do curso de informática para a internet. Bom, primeiramente, informática para a internet, eu acho que pela atual circunstância que vivemos, né, me parece um curso que tem uma certa correlação com a realidade, né? Porque não existe praticamente nada que a gente faça hoje que não tenha alguma relação ou conexão direta ou indireta com a internet.
desde uma Smart TV, nosso smartphone, ou chamado universo aí da internet das coisas, né, que são dispositivos conectados à internet, que vai aí de um assistente de voz, né, do Google, da Alexia, enfim, ou até mesmo uma geladeira conectada, tudo hoje, de alguma forma, passa por alguma conexão, tá ok? Então, hoje, um curso de informática para a internet nada mais é do que conectar esta realidade que a gente vive hoje à nossa continuidade de existência. Porque aqui tem até um pouquinho de Darwin, né? Teoria da evolução. Toda espécie que não se adaptar e evoluir será extinta. E como é que eu vou me adaptar a este mundo digital se eu não procurar entender um pouquinho melhor sobre isso, né? E aí eu não estou falando apenas em perpetuar a espécie, que aí é uma outra questão, né? Estou falando de Darwin, né? De darwinismo digital em relação a mercado de trabalho. Não a nossa existência como indivíduo, mas a nossa existência como profissionais, né? Como é que eu ocupo um espaço no mercado de trabalho hoje sem ter nenhuma base de conhecimento sobre este universo chamado tecnologia voltado para as telecomunicações de modo geral? Eu nem vou fechar no nicho de internet, embora ele seja extremamente grande, né, e vasto, mas eu cito aqui as telecomunicações de um modo geral, que, como disse, tudo está conectado e já faz tempo, né? Há quanto tempo nós estamos trabalhando hoje com sinal de TV digital? Há um bom tempo. Há quanto tempo a internet está disponível para nós? Há muito tempo. Então, reparem, não há nada de novidade nisso, não há absolutamente nada de inovador nisso. São todos segmentos que já estão à nossa disposição em curso há muito tempo. Então, estar estudando hoje um curso de informática, tecnologia voltado para a internet, nada mais é do que procurar encontrar um lugarzinho nesse espaço aqui e fazer parte disso. Tudo bem? E o nosso componente de projeto de aplicação para a web trata justamente isso. Como é que eu faço para entender um pouquinho melhor desse universo da internet, das telecomunicações, para que eu possa atender melhor, né, às necessidades que eu precise desenvolver soluções, né? Porque veja bem, quando você pensa em aplicação para a web, nós estamos falando aqui de uma coisa um pouquinho mais específica, né? Estamos falando aqui de aplicativos, de portais, de sites, páginas para a internet. E aí uma perguntinha que eu vou fazer para vocês aqui, eu vou até, né, sair um pouquinho da tela aqui e voltar para a tela de vocês aqui. Rapidinho, para a gente ter uma interação inicial, que nesse primeiro momento aqui é importante para que eu possa até conhecê-los um pouquinho melhor, né? Rapidinho aqui, voltando para a tela de vocês, eu vou fazer uma perguntinha e vocês respondem aqui para mim via chat, né? Vou até parar o compartilhamento assim que eu posso. Não posso. Esse é um desafio de trabalhar com ferramentas remotas, né? A gente não tem o viés da sensibilidade. Eu não consigo olhar para saber se vocês estão realmente conectados àquilo que eu estou falando. Eu tenho apenas uma imagem aqui, mas eu não posso ter certeza, né? Então, eu vou aqui simplesmente abrir para que eu possa falar com vocês e eu me coloco. Fazer uma pergunta aqui, né? Vocês estão num curso hoje, praticamente é o nosso primeiro contato, né? Vocês terão, né, as aulas voltadas para desenvolvimento, que é a parte de programação para a internet, que é o universo do fazer, né? E nós temos essas aulas aqui de planejamento, de projeto. E o que é um projeto? O que é um planejamento? Primeiramente, vamos à questão semântica, que da onde vem a palavra projeto, né? Projeto vem do latim projetare, que significa lançar-se à frente ou estar à frente. E quando a gente fala em à frente,
Nesse segmento em específico, voltado para a tecnologia, faz mais sentido ainda. Como é que eu posso criar um projeto para a internet se ele estiver simplesmente fundamentado no hoje e no agora, mas que amanhã ele não atenda à minha necessidade? Porque a internet que eu tenho hoje é a mesma que nós tínhamos há 2 anos atrás? Tá. Uma outra pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, né? Qual é a tua real capacidade de planejamento? Você sabe o que você vai, por exemplo, almoçar daqui a um mês? Você sabe exatamente onde você vai estar daqui a um ano? Vocês têm alguma ideia de como estará o segmento de internet daqui a 2, 3 anos? Então fica aqui a seguinte reflexão inicial para vocês. É fácil trabalhar com internet, será? Qual é a expectativa que vocês têm em relação a esse segmento de desenvolvimento para a internet? Eu, volta e meia, gosto de conversar com pessoas de uma outra área acadêmica, de uma outra área de formação, né? E de vez em quando eu tenho a oportunidade de trabalhar, de conversar, dialogar com, por exemplo, psicólogos, psicanalistas, psicopedagogos, né? E eu cheguei a uma conclusão minha, né, e já faz um tempo, que nós trabalhamos primeiramente aqui, né, e todo mundo que lida com o público de um modo geral, direto ou indiretamente, uma coisa muito importante que é a gestão da expectativa. Porém, para eu fazer essa gestão da expectativa, primeiramente preciso saber o que vocês esperam. De vez em quando, eu me deparo com algumas questões assim do tipo, parei porque não era muito bem aquilo que eu esperava. Mas a pergunta que eu faço nesse primeiro momento aqui, nesse marco zero, onde estamos definindo a rota do nosso GPS, o que vocês realmente esperam? O que vocês têm como ideia consolidada de desenvolver aplicações para a internet? Alguém se arriscaria a esboçar alguma resposta quanto a isso? Para que eu possa ter pelo menos algum parâmetro sobre a expectativa que vocês nutrem sobre essa questão de internet e desenvolver para a internet. Porque parece algo muito simples. Eu vou fazer uma página, vou fazer um aplicativo e está feito à luz. É só isso? Alguém aí interage? Boa noite, Samuel. Beleza? Alguém se arriscaria? É somente isso? Ser um desenvolvedor para a internet é criar uma página, hospedar e está feito à luz? Resolvido? Imagina, Samuel, estamos aqui, tranquilo. Esse é uma das coisas legais do ensino remoto, né? Nem tudo é uma desgraça na pandemia, né? O ensino remoto a gente grava, então dá para vocês verem depois. Então, algumas questões nós aprendemos também por aqui e eu acho que é um legado que vai ficar. Da minha parte, eu não vejo problema algum. Isso são recursos que a gente acrescenta no nosso dia a dia e que dificilmente sairão. Mas voltando aqui ao nosso ponto de partida aqui. Vou aqui me aventurar, hein? Kajan, é isso? A pronúncia está correta? Kajan? Kaihan. Kaihan. Deixa aqui também, agora vamos lá. Indiano? Não. Não, foi só uma curiosidade. Eu perguntei, é um nome diferente, né? Pensei que fosse de origem indiana. Interessante. Ó, tanto a resposta do Kaihan aqui quanto a do Vitor, né? Samuel, projeto de aplicação para a web. E estamos aqui dialogando sobre essa questão de internet, desenvolvimento para a internet, e qual a expectativa que vocês nutrem sobre essa questão do desenvolvimento para a web. Será que é só criar uma página e está por aí? E aí temos a resposta aqui do Kaihan e do Vitor, que realmente já me deixa um pouquinho mais otimista, né? Porque você já tem um olhar um pouquinho mais completo, um pouquinho mais amplo, né? Me assusta um pouquinho quando nós estamos aqui diante desse primeiro contato, que eu acho muito interessante. Isso aqui é fato, isso aqui não é conversa apenas para a gente passar o tempo. É realmente eu estou estabelecendo com vocês uma coordenada comum entre aquilo que nós temos para fazer
e aquilo que vocês esperam. E aí a gente ajusta isso. Pelas respostas aqui do Kaihan e do Victor, né? Do Luiz Fernando, perfeito. Tem do Luiz Fernando aqui, desenvolver projetos que otimizam o tempo. Perfeito. Tem aqui também a colocação do Matheus, e aqui sintetizando o que vocês estão falando e conectando com o que eu pretendo transmitir para vocês, para que a gente possa criar uma expectativa real e não apenas imaginária, né? Essa questão do desenvolvimento para a web, ela passa por uma série de questões, gente. Não é apenas colocar uma página na internet, né? E aí eu vou respondendo, fazendo outras perguntas, né? Vocês já colocaram para mim aqui que é muito mais amplo do que apenas criar uma página para a internet. Isso já é um ponto de partida interessante. Isso mostra que vocês realmente já estão antenados com isso, né? E às vezes a gente pega algumas turmas que, naturalmente, nem todo mundo está com essa sintonia e que ainda acha que está falando de um segmento que começou ontem. Alguém tem alguma ideia aqui de quanto tempo a World Wide Web, né, que é esta seção mais popular da internet, está à nossa disposição? Alguém tem alguma ideia? Tainá, bom, não vi o acento aqui, mas acho que é Tainá, né? Tainá, 20 anos, quase isso, Tainá, mas mandou bem. Mandou bem, mandou bem. Bom, não são 20 anos nem 23, pessoal. A World Wide Web completou 31 anos de existência, gente. 31 anos de existência. Pode sim, Samuel, se quiser fazer alguma pergunta, na hora que quiser perguntar alguma coisa, só levanta, clica no ícone da mão aí, a gente passa a palavra e vocês podem perguntar e a gente vai interagindo, porque eu tenho essa necessidade, gente. Como a nossa aula tem muita parte conceitual e muita reflexão sobre fazer, mas a melhor forma de fazer, a gente precisa conversar. E quando eu tenho turmas que interagem, pô, a dinâmica é outra. Quando eu fico falando, expondo, no primeiro momento é legal, mas vai passando o tempo e aquilo vai criando uma certa monotonia. Então, a participação de vocês é muito positiva. Via chat, ou quem se sentir mais à vontade para abrir o áudio e falar, fiquem à vontade, tudo bem? Então, complementando o raciocínio aqui, pessoal, nós temos hoje 31 anos de World Wide Web. Então, o que isso significa? Por que eu estou trazendo esses dados aqui para vocês? Significa que em 31 anos, esse caminho já foi percorrido centenas de milhares de vezes. Nós temos hoje, aproximadamente aí, em média, né, pesquisa do início deste ano, né, 2 bilhões de usuários ativos de internet no mundo, né? Mundo, planeta Terra, com 7 bilhões de habitantes. Nós temos usuários ativos. O que se caracteriza como usuário ativo? É aquele que acessa a internet todos os dias por pelo menos 1 hora. Nós temos mais de 2 bilhões de usuários por dia. Em 31 anos de existência, vocês fazem ideia da quantidade de conteúdo já desenvolvido e disponível na internet? Fazem ideia? Repito, são 31 anos de existência, num público ativo de 2 bilhões de usuários, a quantidade de conteúdo que nós já temos na internet à disposição. Será que é pouca coisa? É muita coisa, gente. E aí, mais uma pergunta que eu vou direcionar para vocês. Então, será que criar uma página para a internet hoje para otimizar um processo, para viabilizar uma área de negócios, para aumentar a rentabilidade de um determinado comércio, será que é tão simples assim? A simplicidade do fazer é simples. Hoje, nós temos vários recursos que, inclusive, você não precisa de um curso de 1 ano e meio hoje para gerar conteúdo. Nós temos plataformas de criação de conteúdo. Nós temos, por exemplo, outra coisa importante, cabe dizer, né? 1/3 do conteúdo disponível na internet hoje foi gerado, por exemplo, no WordPress. Muita gente fala do WordPress torcendo o nariz, acha ruim o WordPress, o Wix e outras plataformas de gerenciamento de conteúdo. O que é uma plataforma de gerenciamento de conteúdo?
São plataformas que permitem que pessoas, usuários que não tenham conhecimento, possam criar os seus próprios sites, os seus próprios portais e divulgar os seus produtos, as suas informações. Isso é gerar conteúdo. Esse tipo de serviço democratiza, populariza, permite que pessoas, mesmo sem nenhum conhecimento de código de programação, possa criar o seu conteúdo. Isso não é ruim, mas isso faz com que o conteúdo fique ainda maior. E aí, para que vocês possam refletir juntamente comigo na pergunta inicial da simplicidade. Estar na internet é muito simples, mas basta? É só isso que precisa para melhorar o negócio? É só isso que precisa para ganhar tempo? Não sei se foi o Matheus que colocou aqui a variável tempo. Matheus, foi você que falou em melhorar o tempo das coisas aqui? É o Luiz Fernando. Será que só estar na internet, Luiz Fernando, é suficiente para fazer com que o tempo, né, seja otimizado ou não? Como é que eu faço, né, com tanto conteúdo disponível nesses 31 anos, como é que eu faço para entrar nesse segmento e ser visto, em ser percebido? Qual é o desafio que a gente tem que percorrer hoje para estar na internet e ser notado, para que saibam que a gente está lá? Porque do que adianta eu colocar hoje uma página, por exemplo, vamos lá, eu tenho a minha página, eu vou até compartilhar com vocês aqui, que é a página de conteúdo para as aulas, que na medida do possível eu vou alimentando sempre que posso. Eu não tenho nenhum objetivo comercial, é apenas ferramenta de apoio para as nossas aulas. Se fosse uma loja para vender algum produto, se eu simplesmente colocá-la no ar e ninguém ver, o que isso vai trazer de retorno para mim? Então, eu estou fazendo essas perguntas aqui para vocês, para trazer essas variáveis, esses fatores, para que a gente repense essa expectativa. Não é tão simples hoje, aliás, é muito simples estar na internet, sim, mas ser notado, gerar visibilidade, melhorar, atingir os seus objetivos na internet, hoje é algo muito mais complexo. Porque, como disse, não é algo novo, não é uma área de atividade que começou agora. Infelizmente, eu digo dessa forma, tá? E espero não ouvir isso de vocês. Ainda vejo apresentações de TCCs com sites e utilizando a expressão estar na internet como uma inovação. Gente, um segmento que já existe há 31 anos, ele até pode, em algum momento, ter uma ideia sendo apresentada a partir daí que seja inovadora. Mas estar na internet está longe de ser inovador. São 31 anos. Qual é a inovação nisso? Agora, se você vier para a internet com um produto, com um projeto, algo diferente, aí você inova. Mas estar na internet não é inovação. Uma outra pergunta. Se você criar uma página agora, né, para melhorar uma área de negócios, para divulgar um produto, e ninguém te achar, será que o teu objetivo será atingido? E como é que eu faço para ser visto na internet? Como é que eu faço para que a minha visibilidade na internet seja maior do que se eu estiver entregando panfleto no semáforo? Isso aqui para nós é muito importante também. Há um certo, não vou dizer declínio, né? Mas essa transformação digital, à medida que o marketing digital, a internet, as redes sociais, elas vão ganhando cada vez mais força e espaço na divulgação e no marketing, naturalmente, os meios de publicação e de marketing mais convencionais, como, por exemplo, um panfleto no semáforo, eles vão perdendo força. Isso é uma mudança de modelo de negócios. Não significa que está errado ou que está certo, mas é uma transformação. Na nossa região, a gente ainda percebe, sim, uma presença forte disso. Nós temos ainda uma grande quantidade de comércios que ainda apostam na panfletagem. Estão errados? Não.
não estão errados, porque eles simplesmente estão apostando em algo que ainda funciona. Mas isso não acontece em grandes centros, porque a presença do marketing digital hoje já sufoca, já asfixia isso. Para nós isso é bom, porque ainda é oportunidade. Enquanto as gráficas ainda encontrarem nesse segmento algum tipo de sobrevivência, elas também vão precisar do design digital, né? Porque as gráficas hoje todas trabalham com design digital. Mas elas começam a ter, sim, uma certa dificuldade à medida que a mentalidade comercial vai mudando e fazendo uso cada vez mais presente e frequente de ferramentas digitais, e até por uma questão de impacto ambiental, porque hoje, né, no mundo, já há qualificação de empresas por não utilizar impressos, né? Chegará um momento que esta cultura também estará aqui. Alguns padrões de qualidade empresariais hoje já passam por não trabalhar com papel impresso. Então, isso sinaliza, logicamente, para um término, né, para um fim desse tipo de atividade, ou seja, a impressão. Nesse momento, a nossa região ainda tem isso ativo. Então, estou citando aqui várias questões, né, que fazem desse segmento de internet algo realmente desafiador. Coloque uma página na internet hoje e procure no Google e veja se você vai encontrar. Será que você vai achar? Estou vendo aqui a colocação da Milena. Não seria só algo de fazer, não seria apenas fazer uma página, acho que tem mais uma satisfação por trás. Milena, vamos lá, primeiramente, boa noite. A palavra satisfação aqui, vamos lá, eu vou interpretar isso com alguns sinônimos aqui. Eu acho que talvez a satisfação que você esteja dizendo é que tenham mais detalhes por trás da questão da página, correto? E é justamente isso que nós estamos colocando aqui. E aproveitando a sua deixa, né, com aquilo que eu estava falando aqui, se eu colocar uma página na internet agora, nesse momento, e não tiver um trabalho de divulgação apoiado em alguma campanha de marketing, dificilmente, praticamente impossível, eu não vou aparecer no Google. E fato, tá, gente? Se você não aparece no Google, eu estou citando o Google é o único mecanismo de busca que existe? Não, mas ele é o maior. Tá? Nós temos o Bing, da Microsoft, ele é bom? Ele é bom. Nós temos hoje a força das redes sociais, também funcionam, mas hoje nós temos, dependendo do tipo de negócio, você tem um apelo mais expressivo de redes sociais, e dependendo também do tipo de negócio, o Google acaba sendo unânime. Unânime. E uma coisa importante também, né? Se você não fizer esse trabalho e não for localizado, o que acontece? Nada, você simplesmente inexiste. Há um consenso, né, no universo da internet que se você não está na primeira página do Google, você não existe, porque ninguém vai para a segunda nem para a terceira. Então, hoje, quando a gente fala em desenvolvimento para a web, paralelo e concomitante a isso, nós estamos falando dessas variáveis que precisam acontecer juntas. E fico muito satisfeito de saber que você já tem uma noção, porque às vezes eu encontro algumas turmas de segundo módulo que a gente vem comentando esse tipo de coisa e a galera fica meio assim, do tipo, pô, mas do que ele está falando? Eu quero colocar uma página na internet e acabou. Não é comigo. Tudo bem, você tem esse direito. Se você, de repente, né, entender, né, a sua área de atuação como desenvolvedor, única e exclusivamente para desenvolver e ponto final, tudo bem. Mas nós estamos falando de um mercado um pouco mais polivalente. Nós estamos falando de profissionais hoje que tragam diferencial. Se você apenas desenvolve, tudo bem, desenvolva. Por mais que você seja eficiente, que você desenvolva uma página, uma boa aplicação, um portal, enfim, com qualidade, será que um cliente ou uma empresa ela vai achar interessante só o desenvolvimento? Ou aquele que já tem uma noção de marketing digital, aquele que tem uma noção de trabalhar os mecanismos de busca, trabalhar a gestão do seu tráfego. O que é gestão de tráfego?
é simplesmente trabalhar para a visibilidade do teu site aumentar. E isso deve já começar a ser pensado durante o planejamento da página. Por isso temos esse universo aqui do projeto da aplicação para a web, que é, antes de desenvolver a sua aplicação, o seu portal, a sua página, é parar e pensar nessas variáveis todas e estabelecer a melhor forma para ser feito. E aí a gente tem, eu posso chamar aqui de um paradigma, né, cara? Que é o paradigma do desenvolvedor, né? Inclusive tem uma campanha de marketing no momento que eu não lembro nem do que é, eu sei, acho que é de refrigerante, eu não sei se é comercial do Guaraná, que é o Bora Fazer. Eu não me recordo agora o comercial inteiro, né? Mas eu achei interessante a expressão Bora Fazer. No nosso segmento aqui de projeto para web, o Bora Fazer, ele tem uma vírgula. Bora pensar a melhor forma de ser feito. Antes de montar uma página, antes de criar um aplicativo, você considera todos esses aspectos antes, que é em curta distância. Já sabemos que precisamos ter visibilidade, senão as pessoas não te acham. Se você não for visto na internet, você não existe. E se você não existe, você não tem tráfego. Se você não tem tráfego, o produto que você está anunciando não será visto. A área de atividade que você está tentando divulgar também não será conhecida. E aí, sincero e honestamente, acho mais interessante apostar no panfleto. Você estando num semáforo entregando o panfleto para alguém, pelo menos, ele, antes de jogar fora, boa parte das pessoas param para ler e aí sabem que você existe, que até então também não sabiam. Então, se você hoje, e aí alinhando expectativa à realidade, não criar um projeto antes de desenvolver, nem comece. Vai para o semáforo, entrega um panfleto que você vai ter muito mais sucesso do que simplesmente colocando uma página na internet que ninguém vai ver. Tudo bem? Porque, repito, quem busca a internet hoje tem objetivo. E uma coisa também importante, somos estudantes de desenvolvimento. Quem desenvolve, desenvolve algo para alguém. Isso é muito importante desassociar. Você não está fazendo para você. Você está fazendo para alguém. E este alguém tem um público-alvo. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Você não está... A não ser que seja um projeto pessoal. Você pode ter um projeto pessoal que você está desenvolvendo para você, mas esse projeto seu visa atender um objetivo que passa por necessidade de outras pessoas. Um exemplo prático aqui, vamos lá. Um dos portais mais acessados hoje, né, são portais de serviços públicos, né? Por exemplo, o portal do Poupa Tempo. Eu gosto de falar do portal do Poupa Tempo, que o portal do Poupa Tempo, por exemplo, ele hoje, né, um dos desenvolvedores, analistas desenvolvedores que cuidam do portal do Poupa Tempo São Paulo, é um ex-aluno nosso, professor da ETEC de Mongaguá, que passou pela nossa escola em 1998. Ele, enfim, também hoje ainda leciona conosco, mas foi aluno, foi estagiário da ETEC, e hoje ele é analista da Prodan, que faz toda a parte de processamento de dados do estado de São Paulo. E antes de chegar no que o Poupa Tempo tem hoje, foram meses projetando aquilo. E, detalhe, né? Todas as vezes que você solicita um serviço no Poupa Tempo, ou no INSS, ou qualquer portal de serviços públicos, aí de modo geral, de uso público, você executa o teu serviço e depois você tem a possibilidade de deixar um feedback. Esse feedback é muito importante, é uma reavaliação. Aquilo ali, com base nessa avaliação, você vai o tempo todo continuamente aperfeiçoando, melhorando. É contínuo, é um ciclo que nunca para. Uma das coisas mais interessantes que nós temos hoje no segmento digital é essa possibilidade de
conseguir uma aprovação ou uma reprovação em tempo real. Você fez, disponibilizou, as pessoas utilizam e deixam um feedback. E isso é muito interessante para quem desenvolve, né? Porque você tem ali uma amostra real se o que você fez está realmente atendendo às necessidades das pessoas. Que fique claro, né? A tecnologia só existe para esse motivo, tá, gente? Ninguém aqui desenvolve soluções para a tecnologia, não, desenvolve para pessoas. A tecnologia é uma ferramenta para atender e para melhorar, e aí eu vou às falas de vocês, melhorar, otimizar, acelerar, aproximar, viabilizar processos que envolvem necessidades das pessoas. Então, é interessante, por mais que sejamos tecnológicos, que a gente humanize isso. E eu sempre falo isso em todas as minhas aulas, não importa se é uma aula de hardware, não importa se é uma aula de redes ou uma aula de projeto. Eu estou projetando o quê para quem? Quando eu acesso, por exemplo, né, de novo aqui, o portal do INSS e ele está offline, presta atenção, não se trata apenas de um portal que está offline, mas principalmente de centenas e talvez milhares de pessoas que naquele momento não estão podendo utilizar um serviço de extrema importância. E isso aconteceu inúmeras vezes no auge da pandemia, enquanto as pessoas estavam tentando, por exemplo, buscar o auxílio emergencial. E por que que isso acontece? Por que será que um portal de tanta demanda, de tanta importância para as pessoas dentro de um país, por que cai tanto? Alguém tem alguma ideia de por que tanto para, por que tanto cai? Aonde está o problema? Alguém se arriscaria também a... Então, Matheus, é justamente isso, né? A gente tem a questão do desenvolver, você está desenvolvendo algo para atender 1, 2, 3 milhares de pessoas, mas existe e precisa existir uma infraestrutura que dê suporte a isso. E essa infraestrutura, ela entra onde? No projeto. Porque, por exemplo, vou voltar novamente ao Poupa Tempo. O Poupa Tempo é um portal que eu acho muito bom, e não é porque hoje ele é mantido, né, por um ex-aluno nosso aqui, mas é porque ele é bom. Mas muitas vezes você entra em algum serviço que não está disponível. Quer ver um exemplo muito claro disso? Isso eu passei por isso recentemente. Você compra um automóvel, né, isso foi antes da pandemia, foi uma semana antes, e você está tentando agendar a transferência da documentação, mas você não consegue encontrar uma data. E você não consegue, às vezes, essa atualização, porque o Detran São Paulo, muitas vezes, os sistemas do Detran, por exemplo, em sua infraestrutura, estão operando muito bem, mas os sistemas do Ciretrans, que são municipais, não estão na mesma proporção tecnológica. Então, tem um gargalo. E aí você não consegue fazer esse agendamento da forma como gostaria. E aí a coisa sobrecarrega. E por que que existe esse gargalo? Porque simplesmente, o que é o gargalo, pessoal? É quando tem uma demanda muito grande, muito maior do que a capacidade de atender. É o que acontece, por exemplo, com o servidor do INSS. É o que acontece, por exemplo, o que aconteceu no auge da pandemia com a questão do auxílio emergencial. As pessoas tentando acessar o serviço e travava. Porque o que acontece? Milhares de requisições e o servidor não suportava. Por quê? Porque o projeto não pensou nisso, ou melhor, pensou, né, gente? Todo mundo sabe que um serviço nacional, estadual que seja, milhares de pessoas vão acessar aquilo. E precisa haver um investimento, precisa melhorar a infraestrutura. Eu não posso colocar um servidor que não dê conta de atender a necessidade de um país com 209 milhões de pessoas. Em contrapartida, novamente, na edição deste ano do Big Brother Brasil, bateram recorde de votação. E o servidor pode até apresentar uma latência, mas não para. Porque houve um investimento proporcional para atender essas pessoas. E percebam como a coisa é complicada. Big Brother é entretenimento.
Nada contra, nada a favor, mas é entretenimento. Sistemas como o Ciretran e INSS são necessidades, são essenciais. Como pode isso, né? Simples. Simples. INSS é algo do governo, né? E os servidores da Globo.com é pago, é dela. Ela investe seus milhões ali e pronto. Mas não vai parar. Como dificilmente você vai passar o seu cartão de crédito num dia de pico, por exemplo, Dia das Mães, véspera de Natal, e por conta do acesso conjunto de muita gente, o sistema vai cair. Não vai, porque justamente as operadoras, em seu projeto de infraestrutura, elas se preparam para esse tipo de situação. Uma Black Friday, por exemplo, elas sabem que vai ter uma sobrecarga de acesso muito grande e se preparam para isso. E isso é parte de um projeto que é justamente o que nós estamos falando aqui. É pensar em todos esses detalhes. Quando você monta um site para um cliente, vamos supor que você esteja montando um site para uma loja que vai ter cadastro. Hoje você não tem ninguém cadastrado, daqui a 2 anos você pode ter 1.000 pessoas. O espaço que você vai ocupar no servidor é o mesmo? Não é. Isso é escalável. Então, se você escolher um servidor, a princípio, mais barato para hospedar, mas que não tenha grandes recursos de memória e processamento, quando o seu banco de dados estiver mais pesado, os seus usuários vão ter menos satisfação no uso, porque vai ficar mais lento. E a maioria das pessoas que criam sites não pensam nisso, porque não param para se ocupar com isso, mas precisa saber. E tudo isso são questões que a gente trata aqui. Que na hora da hospedagem, que é o produto final, né, o que é hospedar um site? Depois de pronto, você vai escolher um servidor onde você paga para que ele fique online. Primeiramente, você registra o nome, né, o www.algumacoisa.com.br, e depois você vai escolher aonde você vai hospedar. E também existem N variáveis aí. Custo, espaço, protocolos de segurança, porque hoje não estamos mais na era medieval digital. O que eu chamo de era medieval digital? É a era romântica, onde você poderia simplesmente colocar as coisas por aí e não se preocupar com ataques virtuais. Isso mudou. Não estamos mais na era romântica digital. Hoje o bicho pega, literalmente. Temos legislação para isso, LGPD. Se você hospedar um site com banco de dados e seu site vazar, você pode ser processado, ou melhor, o teu cliente pode ser processado, não você como desenvolvedor. Talvez ele processe você porque o teu site era falho. E o servidor que você escolheu não tinha um protocolo de segurança, porque ele era mais barato. Ou até tinha, mas estava desatualizado. O problema é dele, mas quem paga o pato é você. Várias questões que estão aí. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, está em vigor desde o ano passado, mas as punições estão entrando em vigência agora, um ano depois. Lei Geral de Proteção de Dados, que foi criada em 2018, para entrar em vigor em 2019, foi adiada para 2020, veio a pandemia, ela ganhou um pouquinho mais de elasticidade, entrou em vigor o ano passado, entre setembro e outubro, para multar a partir de agora. Agora, se você tiver um problema de vazamento, pode ser multado. Então, são todas preocupações que temos que considerar. Deixa eu ver aqui a colocação aqui do Kai Han. Então, vamos lá. Antes da do Kai Han aqui, tem a do Matheus. Então, Matheus, mas assim, a capacidade era para aguentar X pessoas. Aí começa a entrar XXX e sobrecarrega tudo. Sim, mas o projetar é justamente pensar não no agora, mas lá na frente. E se tratando de sites comerciais, mais ainda. E se tratando de serviços públicos, nem se fala. Mas só que temos um grande detalhe, Matheus, isso é muito triste afirmar. É triste, mas é verdadeiro. A gente tem que ser verdadeiro. No fundo, quando se trata de serviço público, as pessoas não se importam como deveriam, mas deveriam se importar.
Se, né, uma plataforma de entretenimento, né, os servidores da Globo.com conseguem bater todos os anos recordes, né, de votação num reality show, porque ela se prepara e investe nisso, também porque nós temos uma arrecadação alta. Tudo bem, tivemos pandemia é uma outra questão, mas o Brasil tem uma arrecadação alta. Se tem superávit, se não tem, tudo bem, mas o Brasil tem um PIB alto. Para quem não sabe, o Produto Interno Bruto de São Paulo, o PIB de São Paulo, ou seja, a arrecadação de São Paulo, é 3 vezes maior que da Argentina inteira. E mesmo assim, e olha, cara, vou falar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu estive na Argentina, na minha época, eu tive uma época que eu estava envolvido com esporte paralelo à escola, eu vivi muito tempo dentro do esporte também. Então, viajava como atleta para fora do país. E estive na Argentina 2 vezes, 2008 e 2009, né, competindo como atleta. E, na época, R$ 1 valia 5 pesos. E você se acha, você fala, vou comprar a Argentina para mim. Estou podendo. R$ 1 vale 5 pesos. Aí você fica lá um dia, 2. No terceiro dia, você começa a perceber que é algo diferente. Aí você começa a perceber que, mesmo tendo um PIB, né? Repito, a arrecadação da Argentina é 1/3 do estado de São Paulo. Mesmo tendo isso como arrecadação, na época, isso em 2009, né? Não sei se hoje equivale a mesma coisa. Mesmo tendo uma moeda que vale 1/5 da tua, você percebe que o argentino vive melhor, que o argentino tem uma cultura muito melhor, porque quando você está com eles e eles não te conhecem, às vezes eles falam inglês com você, porque o nosso uniforme da delegação que eu estava, da equipe que eu estava, tinha o logotipo da bandeira americana, embora tivesse o uniforme do Brasil, o cara pensou que eu fosse americano e falou inglês comigo. Então, culturalmente, tomamos um baile da Argentina e com 1/5 da nossa moeda, eles vivem melhor que nós. Então, não se trata apenas também, né, do poder de arrecadação, mas da sua capacidade de investir, de organização interna. E isso vale também aqui quando a gente traduz para a nossa parte de projeto para a web. Não é só uma questão de investimento também, é pensar nesse investimento. Exatamente, Matheus. Não planejam porque se trata de órgãos públicos, né? E aqui eu também vou fazer um outro relato aqui, isso é um caso verídico, né? Na minha época de faculdade, isso faz tempo, lá vou eu me entregar de novo no tempo, eu sou meio Highlander, tá, cara? Na minha época da faculdade, na época eu estava no 2º ano de Ciência da Computação da Unisantos, 1900 lá vai bolinha, e eu estava, né, fazia estágio na Prodesan, que é um departamento da Prefeitura de Santos, responsável pela parte tecnológica. E na época, não vou citar nomes, né, eu acho que essa altura da vida talvez nem esteja mais vivo, né, o nosso analista-chefe, né, eu fui fazer um trabalho de faculdade com ele sobre o planejamento de informática na época da Prodesan, que hoje, né, a gente não usa nem esse termo. Antigamente, olha que frase maldita, antigamente, eu detesto falar isso, cara. Eu estou ficando velho, mas vocês não espalhem para ninguém, tá? Lá na época da faculdade, o planejamento tecnológico chamava-se PDI, Plano Diretor de Informática. E quando eu estou sozinho nessas aulas, eu morro sozinho. Porque quando eu estou com alguns colegas também velho, eu tenho alguém para pelo menos me ajudar, né, cara? Mas quando eu estou sozinho, né, cara? Mas naquela época chamava-se Plano Diretor de Informática. O que era o Plano Diretor de Informática? Era todo o planejamento tecnológico da empresa. E é justamente isso. Se você hoje tem a infraestrutura A, B e C, você já tem um planejamento para que daqui a 2 ou 3 anos você tenha o D, o E e o F. É algo escalável, expansível, para que você possa atender os serviços, as necessidades da população à medida que ela vá crescendo. E aí vai equipamentos, o investimento em si. E nesse trabalho da faculdade, eu fui fazer uma entrevista com ele. E ele me matou na emenda, assim, logo na primeira pergunta. Ele chegou e falou assim: filho, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é teoria de faculdade, cara, isso não funciona aqui. Cara, eu fiquei bravo, mas não podia falar nada, né? Porque simplesmente era o chefe lá, eu era somente um estagiário na faculdade. Eu peguei aquela frase, coloquei no papel e mandei no peito do professor na primeira aula da semana. Eu falei, professor, é o seguinte, ó, fui fazer uma entrevista com fulano de tal, aí eu citei o nome, né? Chefe lá da Prodesan, e ele me falou que isso aqui é teoria de faculdade, que na prática isso não serve para nada. Ele me respondeu da seguinte forma: sim, para quem trabalha com serviço público, não serve para nada, porque o compromisso com a verba pública não é de ninguém, né?
Agora, quando você está no setor privado, onde ativo e passivo tem que bater, a conversa é outra. Tem que ter planejamento, senão não funciona. E quando tem planejamento e mesmo não funcionando, cabeças rolam, e é fato. Então, há essa questão, viu, Matheus, entre serviço público, infelizmente, e setor privado. O setor privado, eles realmente têm um pouquinho mais de compromisso com aquilo que entra e aquilo que sai em relação a investimento ativo e passivo, tem que bater. E, fechando, né, voltando à nossa realidade aqui, no que se refere, pelo menos, ao planejamento, se vai haver o investimento ou não, é o segundo momento, mas o papel do desenvolvedor não pode ser um papel órfão, daquele que simplesmente se prende ao desenvolver o código e não se conectar com o universo ao seu redor. Esse profissional fechado dentro da sua bolha, que ele não se preocupa com o externo, ele acaba perdendo o quê? A utilidade. Ele acaba perdendo a sua versatilidade. Porque se você já desenvolve uma solução, porque isso é uma coisa também muito importante. Falamos em projeto, mas o que é o projeto? É o desenvolvimento de uma solução que vai atender uma necessidade. E quando esta solução já está antenada com esta realidade, tudo se torna mais prático. Então, esse profissional mais sedimentado, né, mais, digamos assim, fechado dentro de uma bolha, ele ainda tem o seu espaço, mas ele está sendo, digamos assim, menos valorizado, porque quando você pega um desenvolvedor ou um profissional que ele está mais antenado com essas coisas em volta dele, ele atende melhor. Ele consegue criar uma solução já conectada. E é justamente isso que a nossa aula visa. Não é falar de teoria, mas é discutir isso. Por que que pode ser, por que que tem que ser dessa forma e não desta outra maneira? Será que desta outra maneira não atenderia melhor? Ah, mas é muito mais caro. Mas nós não temos uma alternativa. É pensar na melhor forma de fazer. Isso é criar um projeto. Depois do projeto pronto, a gente coloca para funcionar e aí sim, desenvolve-se. Mas foi-se o tempo que o desenvolvedor era, digamos assim, um cavalo de corrida que só olhava para frente. Não dá para ser mais assim. Cada vez mais você precisa ser um pouquinho mais conectado, flexível, versátil. Não é fazer tudo, mas conhecer todas as necessidades que são importantes para desenvolver. Senão você simplesmente não atende, tudo bem? É aquela questão, né? Fazendo uma analogia bem boba, né? Quando você olha, por exemplo, dentro da área esportiva, um jogador de futebol, aquele que consegue ocupar mais de uma função dentro do grupo, né? É aquele cara mais polivalente, é aquele cara que, como diz Mário Sérgio Cortella, né? Torna-te útil. Isso vai fazer você importante, relevante. Professor, eu que falo isso, eu me sinto um senhor de idade. Pô, legal, Samuel, então não me deixe só, cara. Eu não vou nem entrar na ideia de perguntar quantos anos você tem, porque não convém, isso não me interessa, porque eu também não... Deixa esse papo de idade para depois. Mas, se tem alguém aqui também nessa faixa etária um pouquinho, com DNA um pouquinho mais antigo, né? Então tá valendo, estamos juntos aqui, e como eu digo, Highlander, né, cara? Highlander, estamos aqui antes, durante e depois. Ô, Tainá, estamos junto aqui também. Beleza, beleza. Mas, como diz o físico italiano aí que está contrariando, né? Não digo contrariando, mas está complementando a teoria da relatividade, né? O Carlo Rovelli, né? Que ele é um físico que estuda a teoria da física quântica. Ele tem afirmado que a noção do tempo como nós conhecemos está equivocada. Então, a passagem do tempo não ocorre da mesma maneira como a gente entendeu até hoje. Mas isso é uma outra conversa, né? Física quântica não é assunto para nessa hora, deixa para depois. Mas isso dá um acalanto no nosso coração. Porque, enfim, se, segundo Carlo Rovelli, né, Einstein não estava errado na teoria da relatividade, mas estava incompleto. A noção de passagem do tempo não é da forma como a gente entende. Então, talvez a gente também não tenha a idade que a gente acha.
Tainá, então vamos lá, eu tô por aí, eu tô com 4,8, Tainá, sou de 1973. Eu jamais perguntaria a sua idade, porque eu sou um cavalheiro, né, Tainá? Sou desta época, né? Eu sou de outro tempo, eu sou um cavalheiro, eu não perguntaria a sua idade, de forma alguma. Tá certo. Bom, pessoal, descontrações à parte aqui, e esses exemplos que a gente vem trazendo, falamos aqui da questão da infraestrutura, que é muito importante, falamos dessa questão de que em alguns momentos há uma sobrecarga de acesso, tudo isso são questões que são pensadas, deveriam ser pensadas antes, né? Quando falamos aqui sobre esta responsabilidade com o setor público, que muitas vezes ela não ocorre na mesma proporção que no setor privado, infelizmente isso é uma verdade, né? E nós, dentro do universo educacional formador, a gente está aqui para falar o que existe e o que deveria existir. E aí nós temos dois caminhos, né? Saber que está errado e não estar e não tomarmos partido disso, ou simplesmente quando formos fazer aqui, né, os nossos, por exemplo, trabalho de conclusão de curso, né? Sabemos que temos que tomar algumas precauções aqui. Então, dentro da nossa realidade, né? Da nossa realidade, isso é muito importante, né? Coloquemos os pés no chão, né? Qual é a nossa capacidade de produzir e de atender necessidades como estudantes dentro de um trabalho de conclusão de curso? É nesse segmento que a gente atua. Talvez a gente não consiga tornar o mundo melhor aqui, mas a gente constrói, começa a construir algo nesse sentido, porque o hashtag vamos mudar o mundo, eu acho que ele está longe. Então vamos mudar um pouquinho, vamos diminuir essa pretensão. Ao invés de hashtag vamos mudar o mundo, hashtag vamos trabalhar para que essa mudança em algum momento se torne possível. Esse é o nosso, pelo menos, acho algo relativamente plausível. Que eu acho que de vez em quando a gente escuta algumas coisas assim que assusta, né, meu? Por exemplo, nesse momento de retomada da escola, né? Eu vejo algumas colocações que me assustam. Nós não precisávamos de 1 ano e meio de pandemia para saber que a educação é essencial, por favor. Como vejo algumas celebridades da educação no país dando alguns pronunciamentos que são verdadeiros, que eu respeito, que eu admiro e são realmente estão corretos, só não são aplicáveis nesse momento. Porque a importância da escola, ela tem vários estágios, né? ETEC, por exemplo, é um caso à parte. Estamos num segmento muito privilegiado. Quando você conversa com algumas pessoas que trabalham na rede pública nos confins desse Brasil afora, a pandemia não tirou a educação, tirou 2 refeições por dia da criança. É outra realidade. Então, não dá para a gente falar usando exemplos da Noruega, da Finlândia, da Dinamarca, países com índice de desenvolvimento humano lá em cima, mas que, meu, aqui é outra realidade. É outra realidade. Infelizmente, a gente ainda está. E aí, são assuntos que parecem distantes, mas é o que estou dizendo. A nossa realidade hoje, dentro do segmento tecnológico, é essa. Né? É pensar o que estamos fazendo aqui. Dentro da escola é o lugar de testes, né? Qual é o nosso ponto de partida aqui com vocês? TCC de vocês é terceiro módulo. Agora, no segundo módulo, vocês têm aí o quê? Vocês vão começar a criar grupos e, até o final desse semestre, vocês desenvolvem os temas. Aí escolhem os temas que eu costumo acompanhar com o professor do TCC. Segundo módulo, o professor que está com vocês em planejamento TCC é o Marcelo Viana ou é o professor Alessandro? Gente, quem é que está com vocês aí? Não viram ainda? Estão me ouvindo? Professor Marcelo Viana? Perfeito. Professor Marcelo, então assim, a gente está sempre trocando figurinhas, né? No segundo módulo, mais para o final. No terceiro, a gente trabalha mais junto, né? Porque agora no segundo, antes de falar do trabalho de conclusão do curso, olha o nome, né? Trabalho de conclusão de curso. Isso ocorre quando vocês estão mais próximos da conclusão. Aí a nossa aula procura dar o quê? Um suporte ao TCC. Nesse segundo bloco, nesse segundo módulo, a gente vem entrando com esses conceitos que são importantes para o desenvolvimento. Tudo bem? E aí eu vou voltar rapidinho para o plano de curso para elencar as áreas que nós vamos abordar, usando como referência
todo esse universo que a gente conversou aqui, gente. E à medida que o tempo vai passando, uma semana, um mês, dois, três, a gente não pode se distanciar disso aqui. Porque a tecnologia tem esse problema, né? De vez em quando, algo diferente, uma proposta, uma tendência tecnológica diferente, uma API, um segmento novo ou inovador, às vezes nos desconecta da realidade a qual a gente precisa atender, e a gente vai pelo lado meio que mitológico. A tecnologia, ela encanta, né? Ela fascina, né? Eu costumo dizer algumas vezes que a tecnologia, ela exerce um fascínio sobre o homem da mesma forma que o fogo, quando nós tivemos acesso ao fogo. E aí, ao invés de aprender a usar o fogo, o homem muitas vezes se queimou. E a gente tem essa mesma analogia com a questão tecnológica. Ela exerce um fascínio tal sobre a sociedade, sobre as pessoas, que a gente às vezes esquece qual é a essência maior da tecnologia, que realmente é servir. E a gente se encanta. E aí, ao invés de realmente, da mesma forma que o fogo, ao invés de aquecer, queimou, ao invés de simplesmente ser útil, a tecnologia dispersa e a gente viaja no tempo. Mas, enfim, tudo isso também é maturidade, isso vem tempo. É que há uma desproporção, né? O marketing é pesado e realmente encanta, né? Encanta, porque o nosso freio hoje é financeiro, porque para a nossa economia, para a nossa economia no Brasil, de modo geral, nosso sistema econômico, é difícil acompanhar um avanço tecnológico 100%, que é muito caro. Mas em países que não tem esse freio da questão financeira, meu, tecnologia é um negócio assim que realmente é fascínio total e as pessoas viajam, né? Nem, não tem relação. Para vocês terem uma ideia, os smartphones de hoje, eles têm mais poder computacional que os supercomputadores dos anos 90, gente. E tirando pessoas que usam smartphone para jogar alguns jogos, praticamente 90% do poder computacional do smartphone você não usa, mas você paga por ele e fica no teu bolso. Então é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Sem endemonizar a tecnologia, não é isso. Mas quando a gente sabe que é um segmento que financeiramente pega pesado, então a gente precisa ter mais discernimento com o investimento que a gente está fazendo, porque senão você está simplesmente tocando fogo em dinheiro e nada mais, gente. Mas, enfim, vamos aqui ao plano de curso aqui, essas questões paralelas a gente vai dialogando ao longo do semestre. Vamos lá, voltando aqui. Compartilhando novamente. Que eu já estava com isso aqui para trazer para vocês, mas resolvi bater um papo e convidá-los para despertar esse diálogo, dar o start aqui, a combustão, o início. Eu preciso de vocês, cara, eu preciso que vocês participem comigo. De novo, vocês estão vendo aqui a tela, projeto de aplicação Web 1. Alguém dá um sim aí para eu saber que vocês estão vendo? Eu estou vendo, professor. Valeu, obrigado. Bom, vamos lá. Então, como eu estava dizendo no início da aula, parei para falarmos desses aspectos que estão diretamente ligados e que têm uma influência no todo, e esse todo é o que nós temos que pensar na hora de criar um projeto. E esse projeto, né, esta aplicação nada mais é ou nada mais pode ser do que um portal para a internet, um aplicativo, um sistema, enfim, qualquer coisa que você for fazer voltado para esta área tecnológica, voltado para a internet, você precisa entender primeiramente o que é a internet, como ela está, quais são as tendências que a internet possui hoje, comportamento social digital, como é que as pessoas estão interagindo com esse universo. Então, tudo isso faz parte do que nós conversamos até este momento e vamos continuar na mesma linha de raciocínio ao longo do semestre. E aqui, ó, as bases tecnológicas. É nisso aqui que eu vou aumentar um pouquinho aqui para facilitar para vocês enxergarem aqui. Base tecnológica. Bom,
Como você já sabe, isso aqui fica disponível no site da escola. Isso aqui é uma bússola. O que é uma bússola e o que é o GPS? O GPS, ele te dá uma rota, você segue por aqui. A bússola, ela te dá uma direção, mas necessariamente você não precisa seguir na mesma proporção. Então, isso aqui é o nosso norte, né? É aquilo que direciona para onde aponta a nossa bússola. A nossa direção é essa. Mas eu não preciso seguir exatamente essa mesma ordem, embora eu vá seguir. Então, nós começamos aqui o nosso trabalho, primeiramente por onde? Definição do cliente? Não. Antes de falar de cliente, eu paro para falar com vocês antes sobre internet. Sobre a quantas anda a internet. Quanto tempo existe a internet no seu segmento comercial, no seu segmento público? Porque se a gente for falar aqui do tempo de existência da internet, não é relevante para o nosso estudo aqui. Se nós formos voltar lá na ARPANET, aonde começa, né? A internet, que na verdade eram redes que se conectavam entre si para usos acadêmicos, científicos, militares, isso não traz, nesse momento, nenhuma conexão com o que nós vamos fazer aqui. Agora, a World Wide Web, que é a seção gráfica da internet direcionada para hipertextos, que é onde todo mundo acessa, que já existe há 31 anos, e nesses 31 anos muita água já rolou por baixo dessa ponte. Então nós precisamos primeiramente entender como está a internet para eu poder interagir bem com isso. Então, antes de falar do cliente, a gente já deu uma pincelada hoje sobre a internet, mas vamos falar um pouquinho mais sobre, né? Números da internet, público da internet, como está, como estará, tudo o que aconteceu nesse segmento de internet nesses 1 ano e meio de pandemia, porque houve uma mudança também. Não é que houve uma mudança, houve uma adaptação. Muita coisa precisou ser implementada e aperfeiçoada através da internet. Então, tudo isso são questões que o mundo continua em curso. E o plano de curso ele é feito, criado e definido. Mas eu não posso engessar isso e não observar o que está acontecendo com a vida. Porque senão eu não tenho um curso, eu tenho uma desconexão com a realidade. O curso tem que estar em consonância com a vida das pessoas. Eu não posso parar aqui para falar de cliente, de roteiro de entrevista, sem antes entender toda essa transformação que houve na internet. Tudo bem? E aí nós vamos falar aqui. Cliente, né? Quem é cliente aqui, pessoal? Cliente é o público, né? Na verdade, o público não. Quando você é procurado ou quando você é contratado por uma empresa e você vai desenvolver uma página, vai desenvolver um portal, uma aplicação, você vai desenvolver isto para alguém, né? Pode até ser que você tenha um projeto pessoal, como estávamos mencionando agora há pouco tempo atrás, mas geralmente você, como profissional, é procurado para desenvolver uma aplicação que vai solucionar uma necessidade de alguém, de uma empresa, tudo bem? E esta pessoa ou esta empresa para quem você vai desenvolver esta solução é que nós definimos como cliente. Então, vamos ter uma aula para falar só sobre o cliente, como é que a gente conhece o cliente, porque veja bem, aí nós temos um outro problema, né? Eu posso ter um cliente, por exemplo, que, né, no caso, é um escritório de advocacia. E aí todos os processos, todo esse linguajar, toda essa atmosfera jurídica estará dentro da página. Mas eu não tenho nenhum conhecimento sobre. Como é que eu faço? Pesquisa, levanta-te e anda. Vai pesquisar, é assim que funciona. Pô, eu vou montar uma página para uma veterinária, uma loja de veterinária, de artigos veterinários, mas eu não entendo nada sobre isso. Perfeito. A gente tem aqui, ó, que conhecer o cliente, conhecer a área de atuação do cliente, os seus produtos, conhecer o público-alvo do cliente. Então, esse cliente tem uma necessidade para ser atendida, que provavelmente tem ali um produto ou, né, produtos que ele queira veicular.
E este produto possui um público-alvo que o consome. Então, você tem aí um tripé. Você tem o cliente, que tem um produto, que tem uma necessidade. E o quarto, né, o quarto alicerce aí, que seria o público-alvo. Você precisa correlacionar esses 4 itens aqui para que a sua aplicação faça sentido dentro desse segmento. Né? Por exemplo, você vai montar uma página, um exemplo bem estúpido, né? Para uma, digamos assim, unidade da Gaviões da Fiel. Aí você chega para ele e mostra um prospecto em verde. Perdeu o cliente. Tem que estar conectado, você tem que conhecer o perfil do teu cliente. E como é que você faz isso? Primeiramente, nós temos aqui, ó, o passo seguinte, a chamada entrevista, né? O termo entrevista formaliza isso, mas na verdade não precisa ser uma entrevista formal, não, é um bate-papo, é você entender o que ele está precisando, é você entender qual é o negócio dele, se ele tem uma loja, se ele tem uma escola, se ele tem uma farmácia, se ele tem uma banca de jornal e está querendo criar uma página para uma banca de jornal, ou, por exemplo, né, uma coisa que eu acho muito interessante, e isso é uma questão de observação. Acho que quem trabalha com desenvolvimento, quem trabalha com tecnologia, precisa estar prestando atenção no mundo que te cerca, né? Ou seja, observador. Poxa, quando você estiver andando pela cidade, olhe para o lado, veja os comércios de pequeno porte. Por que eu digo de pequeno porte? Estou minimizando a capacidade de fazer de vocês? Não, de forma alguma. É que é mais prudente a gente começar sempre numa escala um pouco menor. É que de pequenas partes em pequenas partes, somadas, a gente vai adquirindo uma experiência que em algum momento será grande. Então, é muito prudente a gente começar com coisas menores. Então, poxa, presta atenção. Quando eu caminho, né, aqui pela chamada terceira zona, que são os comércios do outro lado aqui da Via Expressa, nós temos hoje um comércio muito aquecido do outro lado. Salões de cabeleireiro, casas que vendem bolos artesanais, artigos eletrônicos, enfim, nós temos hoje uma grande um comércio da chamada terceira zona, né, que fica do outro lado, que é uma divisão, né, geográfica que nós temos aqui da região. Primeira zona, Kennedy Praia, segunda zona, Kennedy até a Via Expressa, e terceira zona, da Via Expressa para o outro lado. Nós temos um comércio muito aquecido do outro lado. E, às vezes, comércio de pequeno e médio porte, mas que tem potencial. E que, muitas vezes, o cara vai lá e cria uma paginazinha ali, uma fanpage no Facebook ou no Instagram e se vira, mas sem conhecimento nenhum, e vira. Então, imagina se você puder, né, com o teu conhecimento, já estudando e tendo uma base sobre isso, chegar e propor algo para essas pessoas e falar, olha, eu sou estudante da escola técnica, eu faço o segundo módulo do curso de informática para a internet e estou buscando aqui um tema para o meu TCC e eu estou vendo no teu negócio uma forma de melhorar o teu serviço, de melhorar a tua divulgação. Está afim de me ajudar? E eu te ajudo? Porque você não está vendendo. É uma coisa que também eu gosto de frisar isso aqui, né? Você está em área de formação. Então, quando você encontra um cliente, nesse momento, não olha para ele como se fosse uma moeda, uma nota de R$ 100. A gente precisa colocar cada etapa no seu devido lugar. Eu primeiro desenvolvo o meu conhecimento e lá na frente ele será recompensado. Nesse momento, esse cliente, com devido respeito, ele é um teste. Não vou chamar de cobaia, que seria desrespeitoso, mas é um teste. Você está testando, aplicando o teu conhecimento ali. E aí não é a hora ainda de estar falando em recompensa financeira, talvez lá na frente, mas não agora. A recompensa aí é experiência, conhecimento, know-how, currículo. E olha, fato, hein? Eu moro na cidade há muitos anos e, assim, eu não sou muito usuário de rede social, tá? Eu não sou. Mas, enfim, tem algumas coisas que você tem que procurar e tal. Mas eu hoje tenho um Instagram porque a escola, de vez em quando, cria alguns eventos aqui de final de semana, de sábado, né? Que são os sábados letivos e, às vezes, algumas palestras com alguns convidados ocorrem pelo Instagram, então tive que criar.
Não tenho nada contra, não, gente. Eu já tive meu momento de rede social. Hoje, minha vida não é social, é privada. Então, eu não faço questão de ter, mas nesse segmento aqui de desenvolvimento, é brilhante. A quantidade de comércios que conseguiram, mesmo sem nenhum projeto, mesmo sem nenhum conhecimento sobre, no empirismo mesmo, tentativa e erro, criou uma paginazinha no Facebook e no Instagram e virou vários estabelecimentos comerciais na cidade que eu não conhecia, que eu passava em frente e nunca tinha visto, passei a conhecer porque vi no Instagram. E aí você fala, e olha, você direto com vocês agora, alguns ainda optam por não reabrir, continuam trabalhando apenas via delivery, porque funcionou de tal forma, porque você abrir o estabelecimento, pagar o funcionário em cargos trabalhistas, opa, alguns estão optando por continuar trabalhando no delivery. Tudo bem, são segmentos alternativos. Isso não é algo que você massifica. Algumas coisas funcionam. Não dá para você multiplicar isso para todo mundo, que talvez não role. Mas tenho alguns exemplos assim, e por onde apenas, sem nenhum projeto, gente, sem nenhuma campanha de marketing paga, apenas com uma página no Instagram, nada mais. E nós não estamos aqui em São Paulo, nem em Nova York. Não estamos numa grande metrópole de forma alguma. Estamos numa cidade relativamente pequena, que tem como atividade motriz da sua economia construção civil ainda e turismo. Nós já temos uma presença digital que é relevante, sim. E algumas pessoas que, repito, sem nenhum conhecimento prévio técnico sobre a área, estão conseguindo se virar bem com esse tipo de coisa. Ajuda, divulga. E, né, eu sou extremamente curioso nesse sentido, né? Então, quando eu vou a esses estabelecimentos que me chamam a atenção, né, porque eu vejo ali no Instagram, paro e vou lá para conhecer, eu pergunto, vem cá, vocês têm alguém que gerencia o marketing digital de vocês? Vocês têm alguma campanha direcionada? Não, 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 a gente simplesmente criou uma página no Instagram, a gente não sabe nem como é que funciona, a gente deixa lá, e as pessoas vão achando a gente aqui, só isso. Recentemente não, isso foi ano passado, né? Eu precisei trocar a bateria da minha moto. E pesquisei no Google, porque eu queria comprar a bateria original, a amperagem, tal, tudo direitinho. E quando eu pesquisei sobre a bateria no Google, e isso é uma campanha paga de marketing muito bem feita, pesquisei no Google sobre a bateria original da minha moto, veio o resultado, o primeiro link que eu cliquei, estava lá o link da bateria. Quando eu cliquei, abriu o site da SV Baterias. Eu pensei, e assim, né? Eu pensei que fosse em Praia Grande SV Baterias. Eu simplesmente cliquei e vi lá, eu não tomei o cuidado de olhar aonde era. Eu só vi o valor da bateria, que estava realmente um preço dentro de todos os outros. Vi que eles viriam em casa a instalar, prazo de entrega 1 hora e o valor. E ainda testava, fazia um teste na parte elétrica da moto para saber se estava ok com ela, tudo ok com a moto. Eu nem parei para ver aonde era a SV Baterias, que eu tinha certeza que era aqui, e não era. Era em São Vicente. E em menos de 1 hora veio um rapaz para entregar a bateria, testou a parte elétrica da minha moto, fez a troca da bateria e foi embora. Eu nunca tinha ouvido falar daquela loja. Eu só pesquisei o nome da bateria. Eu tomei o cuidado de, depois de entrar no WhatsApp deles, né, entrar em contato com o gerente da loja e perguntar como é que ele gerenciava o marketing. Ele falou, olha, ele falou, eu tenho uma campanha de marketing pelo Google, o Google Ads, que a gente investe ali. E eu falei, qual é o seu feedback a respeito? Ele, muito bom. E aí eu falei, olha, então eu vou dar o meu feedback. É excelente, porque eu não conhecia o senhor. Entrei no Google, foi o primeiro link que apareceu. O preço de vocês era equivalente a de vários outros, porém, como vocês vinham entregar e testavam, eu optei por vocês. Mantenham o investimento, porque funciona. Eu fiz questão de dar esse feedback para ele por conta do nosso trabalho, que a gente estuda isso todos os dias e vê o quanto isso é determinante hoje para o sucesso de um determinado segmento. Então, não é por acaso, funciona, tudo bem? E para isso você tem que conhecer o cliente, as suas necessidades, o público-alvo, e eu estou citando exemplos aqui de possibilidades que vocês poderão ter para o TCC de vocês.
nesses pequenos negócios próximos à residência de vocês, que não são pequenos em termos de capacidade, mas apenas em proporção para que seja compatível nesse momento ao nosso grau de conhecimento. Não há demérito nisso, tá ok, gente? Existe o quê? Simplesmente coerência. Eu vou fazendo na medida que eu sei fazer. E se nesse momento eu sei fazer algo menor, é por ali que eu começo. É a sugestão que eu dou para vocês. Então, para que a gente vá, né, não fique aqui falando 2 horas, vamos lá. Vamos falar aqui do cliente, entender o universo dele através aqui de uma entrevista, um bate-papo. Tabulação de dados. O que é tabular dados? Pessoal, tabulação de dados é uma expressão técnica, né, que, na verdade, nada mais é do que você extrair valor dessa entrevista. Todos os dados que você extrai de uma entrevista, você coloca isso numa tabela, para que você, através dessa tabela, consiga estabelecer uma estratégia para o seu desenvolvimento. Vamos lá, que tipo de público é? Qual é o tipo de produto que ele tem? Dentro disso, você vai escolhendo a melhor forma de montar a sua página. Isso é tabulação de dados, é você pegar as informações de uma tabela, de uma entrevista, né, todos os dados que você coletou sobre o cliente, sobre o público-alvo, sobre o produto, a maneira como ele pretende vender, você organiza isso e, a partir dessas informações, você extrair daí uma forma de interagir melhor com essas variáveis aí. Tópico 5 aqui, né? Análise prévia do layout do site. E aqui, a análise prévia do layout do site, a gente tem aqui os chamados softwares de protótipo, né? O que é um software de protótipo? São programas que você usa para simular a criação do site, sem código nenhum, só para ilustrar, para que você possa apresentar para o cliente como ficará. E aí, mesmo sem precisar nenhum código, você já tem condições de apresentar algo para ele. E aí, ele já te dá um feedback inicial. Isso é muito importante hoje, tá, gente? Muito importante hoje. Posso dizer que vocês têm uma necessidade que eu não tinha. Quando eu comecei, né? Ih, lá vou eu de novo. Quando eu comecei a estudar tecnologia, isso faz tempo, não vou nem entrar em datas aqui. Na época, não existia internet. Ih, já complicou. Geralmente, quando eu falo isso em aula, vem sempre a pergunta, professor, qual o sentido de estudar tecnologia se não tinha internet? Já me fizeram essa pergunta inúmeras vezes, né? Professor, como é que é isso? E aí alguém perguntava, quando foi que você começou a estudar tecnologia? Bom, eu comecei em 1983. Eu tinha 11 para 12 anos de idade. Não tinha internet, obviamente não tinha. E aí a resposta é única, né? O termo que se usava naquela época chamava-se processamento de dados, né? Hoje nós falamos muito em ciência de dados, em análise de dados, e a internet nada mais é do que a transmissão, o envio e o recebimento de dados. Mas para que você possa ter dados para transmitir e receber e enviar, é porque em algum momento da história eles foram processados, né, gente? Então, existem momentos tecnológicos, estágios da história, onde cada etapa tecnológica foi desenvolvida. Hoje nós estamos vivendo a era da chamada ciência de dados, como se isso fosse hoje marketing também, né? Como se nunca tivesse existido ciência de dados, sempre existiu. O que nós temos sim hoje, que não existia na minha lá atrás, né? É o volume. O volume de dados hoje, ele é tão expressivo, mas tão grande, como eu disse, né? 31 anos de World Wide Web, 2 bilhões de usuários ativos, acessando e provendo conteúdo. É óbvio que nós temos uma quantidade de dados que dobram a cada, no mínimo a cada 30 dias. Dobram. E aí nós vamos gerando vários problemas, né, pessoal? Que esse volume, essa quantidade de dados é o que hoje nós chamamos de Big Data, né? E para você conseguir gerenciar tudo isso, você precisa de mas muita capacidade de processar. E aí, né, cada vez mais os supercomputadores estão aí para conseguir dar conta desta demanda
E isso vai gerando outras implicações que vão até saindo um pouco do nosso escopo, mas que estão aí. Quanto mais dados, mais volume de dados, mais eu preciso de poder computacional para processar. E quanto maior o meu poder computacional para processar, maior a minha demanda de energia para que isso ocorra. E detalhe, né? Para quem está antenado com o mundo à sua volta, que eu já disse isso aqui pela terceira vez, estamos de novo sob a eminência de uma crise hídrica, né? O que é a chamada crise hídrica para quem acompanha os telejornais? Significa que as nossas reservas nas nossas hidrelétricas estão abaixo do mínimo e a nossa capacidade de produzir energia elétrica está comprometida. E o volume de dados para serem processados, como estão cada vez maiores, cada vez há uma demanda ainda mais crescente de energia elétrica. E isso não é uma questão Brasil, isso é questão mundo. Então, nós estamos caminhando para um gargalo energético, de novo a palavra gargalo aqui, ou seja, para uma demanda muito maior do que a nossa capacidade de produção. E vai nos colocando numa relação de dependência, porque nós não temos fontes alternativas, né? Nós temos hoje no Brasil as hidrelétricas como as principais fontes de energia, né? Nós temos energia nuclear? Temos, mas não o suficiente para abastecer nem o estado do Rio de Janeiro. Temos energia eólica? Temos, né? O Rio Grande do Norte acaba, aliás, o Rio Grande do Norte não, né? Ceará, né? O Ceará acaba esse mês de julho, praticamente, ele bateu o recorde e a energia gerada pelas suas usinas eólicas, né, que são a base de ar, né, através da força dos ventos, né, abasteceu o Ceará tranquilamente, mas são casos à parte. A grande parcela do nosso Brasil são hidrelétricas, né, que abaixo do nível não conseguem dar conta. E aí, você transportando isso para o mundo, nós temos uma grande quantidade de serviços que também recrutam muito energia. Uma perguntinha aí, quem é que aqui gosta de um game aí? Quem é que pratica games? Quem é que tem um PC de games em casa? Umas placas de vídeo de muito processamento? Eu. Você sabe que alguém aí joga, é jogador, que tem uma máquina potente em casa? Eu. Você sabe quanto que cada placa de vídeo tua consome de energia? Se for umas tops, você tem noção de que a sua fonte de alimentação não é igual à minha, né? Não é igual a uma fonte de alimentação comum. E aí, você multiplicando isso para o mundo de um modo geral, você tem uma demanda muito forte. Uma outra importante informação aí, né? Bitcoins, né, gente? Os bitcoins, as chamadas criptomoedas, são... Desculpe, professor. Oi, pode Pode falar. falar? Pode. Professor, como eu acompanho um canal de tecnologia, o Bitcoin, eu não quero roubar sua aula, né, professor? Desculpe se eu estiver interrompendo. O Bitcoin é uma moeda virtual. Sim. Eu acho que é uma criação do Bill Gates. É uma coisa assim, tio. Eu acompanho o Olhar Digital, tio. Então, eu já ouvi falar desse Bitcoin. Perfeito, perfeito. Então, as bitcoins, na verdade, não é uma, né? Existem várias bitcoins, são as criptomoedas. O que é uma criptomoeda? Uma criptomoeda é uma moeda digital que funciona com criptografia. Não foi inventada pelo Bill Gates, tá, pessoal? Nós temos várias criptomoedas aí, mas não foi invenção do Bill Gates. O algoritmo que controla, né, por exemplo, a Bitcoin, que é a mais famosa, né, a Bitcoin é uma das criptomoedas. Existe um algoritmo. O que é um algoritmo? É um raciocínio lógico programado para fazer com que as moedas virtuais, digitais, elas tenham um valor. Mais ou menos assim. O Banco Central, ele produz dinheiro em espécie. Se o país precisa de dinheiro e produz mais, o dinheiro perde valor. Então, eu não posso criar uma criptomoeda que simplesmente saia se multiplicando por aí e chega uma hora que ela não vale nada.
Então, é justamente o contrário. Quanto mais pessoas procuram, mais difícil fica de encontrar. E isso ela faz com que elas valorizem cada vez mais. Então, tem um algoritmo, isso é programado, gente, criptografado em alto nível, para que ninguém consiga quebrar isso. E não tem como quebrar. Realmente, criptomoeda não se quebra. Como assim quebrar? Não se frauda. Por exemplo, nós estamos aqui, eu não sei quantos alunos estão aí comigo nesse momento, vamos supor que estejamos em 30 pessoas aqui. Se eu, né, nesse momento, vender algo para vocês e vocês me pagarem com criptomoeda, esta criptomoeda que vocês usarem para me pagar, elas vieram de alguém, que vieram de outra pessoa, e de outra pessoa existe um lastro. Todas as vezes que uma operação com criptomoeda é feita, todo esse histórico é checado para confirmar a autenticidade. É impossível fraudar isso. Um computador comum para fazer toda essa confirmação precisaria ali, talvez, de uns 10 mil anos para fazer isso. Então, é computacionalmente inviável, não dá tempo de fraudar. Entendeu? Só que para você checar a validade dela, precisa de um alto poder de processamento. E aí voltemos de novo à energia. Uma criptomoeda hoje, para ser validada, existe um processo chamado blockchain, que é o chamado autenticação em bloco. E isso é feito também por supercomputadores que consomem uma energia violenta. Por exemplo, a gente encerrando esse assunto aqui, que é muito interessante para que vocês tenham noção da tecnologia que nós estamos usando hoje, mas que consome muito e a gente não consegue, em algum momento, a gente não vai conseguir dar conta. Porque menos de 2% da população do mundo hoje utiliza criptomoeda. Menos de 2%. Imagina se 20% usarem, a gente já não consegue dar conta. Por exemplo, existe uma tecnologia de autenticação usada hoje com criptografia para leilões de arte digital, para confirmar que aquela arte digital realmente é verdadeira. O processamento para confirmar isso utiliza em 20 segundos o equivalente de energia elétrica a 2 anos. Isso é absurdo, é muito alto. Então, assim, nós temos hoje e computação não é o único fator que utiliza energia. As pessoas em suas moradias, em suas residências também. Então, somados a todos esses processos hoje que demandam um grande consumo energético, nós temos uma outra vertente comercial e social que está aí ganhando força, que são os veículos elétricos e autônomos. Todos eles sendo abastecidos eletricamente. Por quê? Porque os combustíveis, digamos assim, minerais, como o petróleo, são extremamente poluentes. Porém, a eletricidade hoje, ela está passando por um momento difícil porque nós não temos alternativa. Temos, né? Nós temos a energia nuclear, nós temos hoje Europa e China, a China mais à frente, né, com seus reatores de fusão nuclear que geram uma energia absurda, mas estamos falando de um poderio único, né? China e parte da Europa. Não entra Brasil nessa, não entra Mercosul. E a China, que todo mundo aponta o dedo e fala mal, né, por conta disso ou daquilo outro, porque é poluente, porque não respeita protocolos de sustentabilidade, olha, a gente precisa parar com isso também, né? Porque a China está poluindo por todo mundo porque ela produz para todo mundo. A mão de obra do mundo todo transferiu para a China. Então é óbvio que eles vão poluir mais que todo mundo, porque tudo tem um preço. O grande problema é que a gente tem uma necessidade muito grande de fantasiar as coisas. Não é possível, né? Que o país mais populoso do planeta, se 7 bilhões de habitantes é o total de habitantes do planeta, a China tem 2 bilhões. A China tem quase um terço da população. Então, ela produz. A mão de obra chinesa hoje praticamente é tudo made in China. E aí as pessoas reclamam que a China polui. Não estou defendendo, mas estamos refletindo aqui. É óbvio que ela polui. Se você terceirizou para ela produzir, ela produz por você e por ela. Agora, cabe a você que terceirizou para a China parar de fazer a sua poluição, né? Isso ninguém fala. Então, estamos aqui
refletindo sobre várias coisas que têm uma ligação direta com tecnologia e que, à medida que as coisas caminham, veículos autônomos, carros elétricos, toda essa parte de moedas virtuais, Big Data, ciência de dados, supercomputadores, tudo isso demanda energia. Chegará um momento que a coisa vai engrossar. Porque aqui no nosso atual momento já está engrossando, né? E vale lembrar que Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de bacias hidrográficas do planeta, né? E já está passando por dificuldade. Então, né, para que a gente vá encerrando esse assunto aqui, porque são assuntos paralelos à nossa aula, mas que está diretamente ligado, né? Estamos usando tecnologia, e tecnologia precisa de alimentação energética. Então, é uma grande necessidade que a gente vai ter. Pessoal, são 10h49, temos aqui o restante aqui do plano que a gente vai falando à medida que formos avançando aqui para as aulas. Na próxima aula, na próxima segunda, a gente vai falar com vocês aqui um pouquinho, trarei uma apresentação aqui sobre detalhes do segmento da internet, e aí, se der tempo, a gente já entra em cliente. Deixa eu voltar aqui para vocês, para a gente ir encerrando o nosso primeiro encontro, nosso primeiro bate-papo aqui. Desculpa, pessoal, eu não estava vendo aqui o chat, porque eu estava com a tela duplicada, né? Compartilhando com vocês. Mas é isso mesmo, Matheus. A maioria, né, está apelando... Quer dizer, a maioria, né... O mundo tem várias alternativas de energia, né? Como disse, a energia nuclear, ela é ainda uma grande aposta, mas é uma energia que se produz e é difícil produzir, né? A gente tem um custo grande, nós temos Angra 1 e Angra 2, mas não produz nem o suficiente para abastecer o próprio Rio de Janeiro. Então, enfim. Uma informação importante aqui também que eu não citei para a gente ir encerrando, né, pessoal? Nós temos aqui no Brasil alguns supercomputadores, né? A Petrobras tem mais do que um. No caso, um dos mais famosos da Petrobras é o Santos Dumont, que fica em Petrópolis, né? O Santos Dumont, ele já é um projeto que está no Brasil há um bom tempo, um projeto em parceria com a empresa francesa, a Atos. Ele já foi desligado 2 vezes, não ele inteiro, módulos do Santos Dumont, justamente por conta do abastecimento de energia. E aí, né, antes que as pessoas interpretem mal, porque existe a má interpretação, nós temos hoje as redes sociais hoje no Brasil, elas têm um grande problema. Eu não sei se é só no Brasil, se é no mundo todo. É aquela questão de você emitir uma opinião com base na superfície daquilo que você viu. Você não se empenha em se informar e você emite uma opinião e massifica, multiplica aquilo por milhões. E em nenhum momento, por exemplo, os supercomputadores no Brasil utilizam energia que eram destinada às pessoas, não eram. Por exemplo, o Santos Dumont em Petrópolis, ele tem uma subestação própria de produção de energia. E assim é no mundo todo. Aonde existem supercomputadores, existe uma subestação de energia somente para abastecê-los. Só que quando surge uma crise hídrica, e você tem essa questão, poxa, entre deixar ligado um supercomputador e abastecer uma cidade, aí entra a coerência e as pessoas desativam módulos dos seus supercomputadores e atendem às necessidades das cidades. Porém, voltemos ao planejamento, né? Aonde há planejamento, isso ainda não acontece sempre. Estamos indo para a nossa segunda crise hídrica em menos de 10 anos. Nesse momento, o Tupã, no ITA, já foi desligado o módulo, o Santos Dumont continua ativo. Temos o Dragão, que é o novo supercomputador da Petrobras, temos o Iemoja, na Universidade Federal de Salvador, que está lá a todo vapor, mas se começar realmente a faltar energia, os módulos precisam ser desligados, porque não há como mantê-los funcionando. E, ao mesmo tempo, continuar abastecendo, digamos assim, a população dessas regiões. Então, são questões que a gente não aparece tanto na mídia, mas que a gente que estuda tecnologia precisa ter uma ideia do que está rolando para que a gente saiba o que está acontecendo. Samuel, já está gravando, viu? Está gravando desde o início. Eu tenho o hábito de deixar as aulas gravadas, eu costumo deixar sim. E desde o semestre passado, além de gravar e ficar aqui no Teams, eu coloco também um link no YouTube, porque eu, geralmente, né, todo semestre, eu acho que esse semestre vai ser a mesma coisa, né? A gente recebe uns comunicados aqui no Teams que eles não vão deixar as gravações por muito tempo.
Então, para não perder, eu deixo também no YouTube e forneço o link para vocês. Tudo bem? Júlia, vou postar sim a chamada, não comentei aqui a respeito de chamada, mas vamos lá. Só para a gente aproveitar a pergunta da Júlia aqui sobre chamada, é o seguinte, Júlia. A gente tem, desde o ano passado, desde o começo da pandemia, né, que a gente está usando aqui o Teams, existe a preocupação da direção, da coordenação de cursos, de disponibilizar um instrumento para chamada. E aí vamos novamente ao conhecimento, à informação. O Teams tem uma ferramenta, um recurso chamado Insights, que ele mede a frequência de vocês. Na verdade, não precisaríamos fazer chamada. E o problema é que a chamada, eu faço sempre, eu vou deixar aqui o formulário para vocês na sequência, para atender essa, digamos assim, essa solicitação burocrática. Mas eu tive problemas com a chamada no semestre passado pelo seguinte sentido, né? Como disse, tecnologia não está aqui de bobeira, gente. A gente precisa crer na tecnologia, né? Repito, os insights do Teams, ele mede a participação e a interação de vocês. Então, assim, criar o instrumento para vocês responderem a chamada, a gente cria, não tem problema algum, mas nós tivemos vários casos no semestre passado, eu não estou dizendo com vocês, porque eu não os conheço, estou vendo vocês agora, eu tive várias turmas que aconteceram isso. O cara não assiste a aula, não vem, não participa, ele entra aqui uma vez por semana e dá um clique na chamada. A chamada dele está com 100%, mas os insights dele no Teams está quase que inativo. Ele entra uma vez por semana e dá um clique. E isso fica registrado. E aí, cara, o internauta, digamos assim, né, o narniano, eu chamo de narniano, é aquele indivíduo que vem de Nárnia, né, ele viaja. Ele fala, não, mas está errado, o Teams está errado. Não, como é que o Teams está errado? Não, porque eu vim aqui e respondi chamada. Não, você respondeu a chamada, mas você estava inativo. Aí mostra todos os dias que você não entrou, mostra o dia que você entrou, ele registra tudo. O Teams, cara, o Insights, ele entrega tudo, ele sabe tudo que vocês fizeram. E nós também, tá, gente? Por exemplo, a folha de pagamento hoje, os nossos horários são todos monitorados pelos Insights. Não tem como. Essa aula aqui está sendo registrada. Todas as vezes que vocês colocam alguma coisa no chat aqui, é uma atividade de interação. Tudo isso gera dados analíticos. Então, não precisamos fazer chamada, porque tudo isso fica registrado. Porém, atendendo uma solicitação da direção, a gente coloca. Só temos que tomar cuidado para não gerar um instrumento que às vezes vai contra o outro. Tudo bem? Sim, Luiz, de forma alguma, não estou aqui de forma alguma gerando dúvidas quanto a isso, tá? E assim, esses casos que eu citei aqui foram casos específicos, assim, né? Um ou outro, tá? E assim, gente, e a gente também tem que ter maturidade no seguinte sentido, né? Vocês têm todo o direito de assistir a aula, de não assistir, a aula está sendo gravada, vocês podem assistir depois, não há problema algum. Né? A gente sabe das opções, sabe das necessidades de cada um. É que durante um bimestre, né, ou um trimestre, não dá para ter problema todos os dias, não dá para ter internet caindo todos os dias. Então, é esse tipo de coisa que a gente está falando. Nós estamos aqui, não vamos entrar nos extremos, né? Mas, poxa, isso, quanto a isso, a flexibilidade aqui existe para esse tipo de coisa e é a compreensão, né? A palavra de ordem para essa retomada agora é boa fé, porque a gente tem que ter boa vontade. A escola, né, teve 1 ano e meio para se preparar para isso e está, digamos assim, em tempo real se ajustando, porque, enfim, é assim que funciona. E em relação ao que a gente puder fazer aqui para tornar esse processo o mais, digamos assim, o mais agradável possível, a gente vai fazer. A ideia aqui não é engessar, não é dificultar, porque a gente sabe que todo mundo, em algum momento, teve que se adaptar a alguma coisa durante todo esse período aqui para conseguir chegar até aqui. Vocês, nós, professores, então a gente procura hoje o bom senso e o consenso. Fora isso, tranquilo. Pessoal, vou deixar aqui na sequência o formulário de frequência. Eu geralmente coloco ali uma perguntinha para vocês clicarem, só para marcar a presença de vocês, mas repetindo que os insights também geram esse acompanhamento. Foi um prazer conhecer todos vocês aqui. Semana que vem estaremos de volta. Espero que a gente tenha um bom semestre aí pela frente e estamos à disposição depois via chat, precisar de alguma coisa, só perguntar, o que a gente puder responder,
estiver ao nosso alcance, estamos inteiramente à disposição. Pessoal, boa noite, até a próxima semana. Prazer conhecer vocês aí. Até a próxima. Encerrando aqui a gravação.